Mais um fator passível de competição muito importante em produção de pastagem e a sua relação em competição com planta daninha é luz. Tá? Essa relação de competição por luz é a mais importante entre planta daninha e cultura, no caso as pastagens tropicais. Tá? Então, o pior inimigo de pastagem, vou falar de novo para vocês, é sombra. E o segundo pior inimigo é o gado. Tá? Então vocês vão ver que o manejo inadequado da pastagem influencia diretamente a quantidade de planta daninha. Por que o gado é um inimigo da pastagem? Porque ele come a parte aérea. Ele come o que está absorvendo luz e ele come a parte que vai competir com a planta daninha por luz. Então eu devo manejar o pasto de maneira que o período de descanso do pasto não haja competição. Se o gado entrou, o ruminante, né, gente? Estou falando do gado demais, mas o ruminante entrou, fez o pastejo dele, ele vai ter um período de descanso, o pasto. Mas se nesse período de descanso tiver sombra, tiver planta daninha, o pasto não vai descansar, ele está competindo, ele está perdendo possibilidade de estar absorvendo luz e, dessa maneira, produzindo energia. A competição, a luz, né, ela é um fator muito complexo. Né? Você tem que entender a questão de rota fotossintética que a planta apresenta. Se a tua cultura é C3, C4 ou CAN. Tá? Basicamente, nós vamos falar aí, plantas CAN não são tão problemas como planta daninha. Mas plantas C3 são muito problema em pastagem. Tá? E isso está diretamente relacionado com a quantidade de água no solo. Tá? Então, se eu tenho água no solo, eu tenho possibilidade de abertura estomática e troca gasosa. Se eu não tenho água no solo e resfriamento da planta. Se eu não tenho água no solo, eu vou ter aí fechamento estomático, menor fotossíntese, menor translocação de carboidrato e dessa maneira a planta acaba perdendo a área foliar e isso faz com que haja menor interceptação de luz. Tá? Então vamos entender um pouquinho essa diferença entre planta C3 e C4. Falar de novo, tem um vídeo bem didático, bem curto, lá na página do SIGA, falando a diferença de C3, C4 e CAN. Plantas C3, essas plantas têm, vamos começar pela enzima, né? A enzima aqui, ó. Nós temos duas enzimas, em planta C3 e em planta C4. A enzima de carboxilação primária, tá? Em planta C3 é uma enzima chamada de ribulose 1,5-bisfosfato carboxilase oxigenase. Ou seja, essa enzima ela capta tanto CO2 carboxilase quanto O2 oxigenase. Tá? E planta C4, eu tenho a fosfenolpiruvil carboxilase, ou seja, aqui eu tenho apenas uma enzima que faz apenas a captação de CO2. Isso é uma questão importante. Por quê? A rubisco, ela precisa, né? Esse é o apelido dela aqui, rubisco, tá? Ela precisa de uma quantidade de CO2 atmosférico maior do que planta C4. E se não for respeitada essa quantidade, ela pode captar oxigênio. E isso não é bom, porque esse CO2 ele vai ser um componente de formação de carboidrato. Tá? Então a rubisco aqui, nessa situação, para que ela capte mais CO2, é necessário que o estômato dessas plantas fique aberto. Tá? O estômato fique muito aberto. Se o estômato está muito aberto, eu, obviamente, vou absorver mais CO2, só que eu também vou perder mais água, certo? Então, plantas C3, elas precisam de mais água
para que a abertura estomática permaneça, e dentro da abertura estomática permanecendo, então eu vou ter uma maior atividade carboxilativa da rubisco. Tudo bem? Plantas C4, como não precisam de tanto CO2, tá? Essas plantas, os estômatos dessas plantas, eles são praticamente fechados. O ostíolo é praticamente fechado. Então, a perda de água é dificultada, porque tem uma resistência do ostíolo em perder água. Tá bom? Então, quem é mais eficiente no uso da água? Planta C4. Pastagem geralmente é o quê? Planta C4. Planta daninha de pastagem, dicotiledônia, geralmente é o quê? Planta C3. Tá? Bom, essa é a questão água. Uma outra questão é a saturação por luz. Tá? A saturação por luz é o seguinte. Plantas C3, elas se saturam por luz. Tá? Eu vou mostrar um gráfico daqui a pouco para vocês sobre isso, que fica mais fácil de observar. Ou seja, quando a gente vai para o campo, planta C3 ela consegue sobreviver com menos luz. Tá? A satura por luz. O que é saturação por luz? Não adianta tu colocar mais luz, para a planta que a fotossíntese dela bateu no máximo. Tá? Planta C4 não. Planta C4, quanto mais luz, ela não se satura. Quanto mais luz, maior conversão de luz, a fotossíntese vai acontecendo. Se não faltar água, ela vai acontecendo. Qual o benefício e o malefício disso? Planta C3 não se satura por luz, mas ela começa a fazer fotossíntese bem mais cedo. Ela começa a produzir fotossíntese bem mais cedo do que planta C4, devido à oferta de luz. Ou seja, digamos, planta C3 precisa lá de 100 fótons para começar a produzir fotossíntese. Tá? E a planta C4 vai precisar lá de 150, por exemplo. O que quer dizer isso na prática? Na prática quer dizer que planta C3 é uma planta de sombra. Tá? Tudo bem isso? Ela tolera sombreamento. Planta C4 não tolera. Tá? Então, o benefício da C4 é usar água com eficiência. O benefício da C3 é que ela consegue produzir mesmo com menos luz. Tudo bem? Qual é a bronca? Na prática, a cultura C4, se tiver do lado de uma planta daninha de cotiledônia com uma alta área foliar, vai promover sombra. Quem se ferra aí é a planta C4. Temperatura ótima de planta C3 para a atividade da rubisco é 25 graus Celsius. E planta C4, 35. Bom, na Amazônia tem mais planta C3 ou C4? Se a gente for observar a floresta amazônica, praticamente todas as plantas são C3. E por que se adaptou tão bem planta C3 num ambiente que é quente, né? Que 25 graus aqui é frio. Se adaptou justamente porque aqui tem muita água. Então tem floresta porque chove. E chove também porque tem floresta. Por quê? Porque planta C3 vai evapotranspirar muita água e isso participa muito do ciclo hidrológico aqui. Por isso que é importante, tá, gente? Vocês não utilizarem tanto pasto na Amazônia, porque isso interfere muito em relação hídrica. Ah, mas não dá para ter pasto na Amazônia. Dá para ter pasto aqui, desde que seja feito a reaproveitamento de áreas, por exemplo, degradadas. Tá? Então a floresta é importante para a pecuária e é importante também para a agricultura. Essas questões vão interferir diretamente no coeficiente transpiratório. A gente já observou que é a quantidade de água para produzir 1 grama de biomassa. Aqui planta C3 precisa de mais água do que planta C4. E a quantidade de nutriente também. O conteúdo de nutriente em planta C3 é maior do que em planta C4. Ou seja, plantas C4 se adaptam bem
a questões de rusticidade, onde a temperatura é elevada, onde tem menos água e onde tem menos nutrientes. Então aqui, gente, eu tenho um gráfico, né, de bastante simples. Isso aqui foi um vídeo de uma prova do ENAD. E aqui eu tenho intensidade luminosa, tá? Ou seja, quanto mais para a direita vai ter mais luz. E aqui eu tenho fotossíntese líquida, ou seja, quanto mais para cima, mais fotossíntese eu tenho. Aqui na questão, a pessoa colocou planta de sombra, né? Planta de sombra, uma planta C3, aqui ó, que é uma planta C3. E aqui planta de sol, uma planta C4. O que a gente observa aqui, né? Quanto maior a intensidade luminosa, maior a fotossíntese líquida dessa planta C4 aqui, tá? Essa planta dita de sol. E na intensidade luminosa, quanto maior a intensidade luminosa, chega um momento que a planta de sombra, que é uma planta C3, satura, ou seja, ela não vai mais. Aumenta a luz, mas ela se mantém, certo? Qual que é a onda aqui? Aqui é o seguinte, quem começa, ó, raiou o dia na fazendinha. Raiou o dia, começou a ter luz, pouca luz, pouca luz, pouca luz. Ainda tem pouca luz, mas aqui já começa a fotossíntese da planta de sombra. Já começa, olha, rapidamente ela já faz fotossíntese aqui. Só quando chega aqui nessa intensidade luminosa é que a planta C4 vai começar a fazer. Certo? E a planta C4, ela basicamente bate lá na saturação já da planta C3. Ou seja, a planta C3, ela começa a fazer fotossíntese antes da planta C4. E se no caso não tiver luz para chegar até aqui, né? Que é aqui que é a quantidade de luz, olha, uma quantidade de luz grande, o que acontece nesse período aqui? Quem ganha a competição? Quem ganha a competição é C3, se tiver pouca luz. Tá? Se tiver muita luz, a planta C4 vai lá e ganha a competição. Tá certo? Então, o que atrapalha aqui luz em planta C4? Num pasto? Sombra. Que sombra? Né? Da onde vem essa sombra? Pode ser, por exemplo, de integração. Né? O plantio integrado não são só maravilhas. Né? Do ponto de vista ecológico, de competição, não é maravilha. É ruim. Né? Do ponto de vista econômico é ótimo, do ponto de vista ecológico também, né? Mas de competição eu estou aumentando competição. Qual é a outra coisa que atrapalha? Planta daninha de cotiledônea, ou seja, plantas que proporcionam sombra na pastagem. Esse é outro problema. Qual é o outro problema? Nebulosidade. Então nós temos aqui uma produção de milho, por exemplo, menor no norte do que no sul e sudeste. Né? Porque aqui eu tenho muita nuvem, eu tenho menor quantidade de horas de luz, né? Que a gente está mais próximo do Equador. Lá no sul, no verão, tem mais luz do que aqui. Então a gente tem mais sombra. Né? E aqui a gente tem uma temperatura noturna muito elevada, enfim, soma térmica maior, outras questões. Não, mas no caso aqui deu para entender isso, né, gente? Quem ganha competição com menos luz é planta de sombra, é planta C3. Tá? Se tiver sombra, a planta C4 nem sai do lugar, ela nem começa a fazer fotossíntese direito. E com o passar do tempo, a planta C4 tem lá uma maior quantidade de fotossíntese líquida com maior intensidade luminosa. Aqui algumas plantas com mecanismo C3, plantas daninhas com mecanismo C3, nós temos quenopódio, tá? Álbum, que é uma dicotiledônia, e tem aqui uma monocotiledônia, que é o azevém, né? É o lólio. O joio, né? Bíblico lá, aqui. É uma planta C3 de inverno. Vocês não vão observar por aqui, vocês vão observar lá para o sul do país. Aqui eu tenho a tiririca, que é uma ciperácea. Se eu tiver no meio do pasto ciperácea, isso é um problema. Tá? A equinocloa também, cruz-galho, que não é utilizada para pastagem, é a planta daninha. Milho,
que nós utilizamos como cultura é uma planta C4, cana também nós utilizamos, né, para alimentação animal, é uma planta C4. E aqui eu tenho os sínodon, né? Tem os sínodon aqui que são plantas C4, utilizadas como pastagem. Inimigo de planta C4, sombra. Por que saber isso na prática, né? É saber qual é o ponto fraco e forte do inimigo. Tua planta daninha é o inimigo e do amigo a tua cultura. Se eu sei que a cultura gosta de sol, né, eu tenho que favorecer a cultura. Favorecer o amigo e desfavorecer o inimigo, certo? Então eu tenho que favorecer quem? Tenho que favorecer a cultura. Como é que eu favoreço a cultura oportunizando mais luz a ela? Simplesmente diminuindo a quantidade de sombra de plantas daninhas, de cotiledôneas. Diminuindo a quantidade de interferência na questão de competição por luz. Então, resumidamente, quem vai se dar bem em determinadas condições de competição? Em sombra, quem é que vai se dar bem? C3 ou C4? C3. Falta de água, quem é que se dá bem? C3 ou C4? C4. E C3 que tenham uma taxa de exploração do solo maior. Nós vimos na aula passada. Em excesso de água, quem é que vai se dar bem? Planta C3. Por que eu estou falando em excesso de água? Eu tenho pastagens com influência de maré na Amazônia. Tá? E geralmente essas pastagens são C3. Tá certo? Então vocês vão ver ela no período que tiver água. Tá? Elas não morrem mesmo com excesso de água. Excesso de luz, quem é que se dá bem? Planta C4. Temperatura elevada, quem é que se dá bem? Planta C4. Temperatura baixa, planta C3. O que interfere na competição por luz é a estatura da planta. Se a planta é alta, ela tem uma maior capacidade de sombreamento. Se ela germina mais rápido, ela germina e faz sombra mais rápido. Né? Se tem uma área foliar muito grande, ela vai provocar mais sombra. E arquitetura foliar, ou seja, parte aérea, tá bom? É o que interfere na competição por luz. Que eu tenho o caso aqui é soja, mas poderia ser pastagem. Se eu tenho plantas maiores, se eu tenho plantas mais altas, né? Mais altas, eu tenho uma maior sombra. Se eu tenho mais sombra, eu tenho maior interferência na pastagem. Ou, se a minha pastagem for alta, ela vai interceptar mais luz. Se eu tenho pastagem esgalhada, né? Se eu tenho pastagem esgalhada não, desculpa, gente. Se eu tenho pastagem com uma alta fitomassa, a área foliar maior, eu tenho uma arquitetura da planta decumbente, eu vou produzir mais sombra, tanto na planta daninha como na pastagem. Né? Aí aqui no caso, se eu tenho pastagens decumbentes, eu vou ter possivelmente uma ocorrência de planta daninha menor. E aqui no caso, plantas daninhas com área foliar maior, eu vou ter exatamente uma competição por luz maior também. Eu vou ter uma maior quantidade de sombra e eu devo evitar interferência de luz. Vocês já viram que isso interfere bastante na planta. E aqui, no caso, eu tenho uma pastagem boa, né? Uma pastagem sem interferência de planta daninha, e aqui eu tenho uma pastagem com interferência de planta daninha. Eu tenho plantas daninhas de cotiledôneas altas, com área foliar grande. E isso vai interferir em quê? Vai interferir na interceptação de luz pela pastagem. Isso vai diminuir a capacidade de lotação, por exemplo. Tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar isso aqui nisso aqui. Tá? Eu vou ensinar vocês a fazer isso. Tá? Eu posso controlar essas plantas e fazer com que a pastagem se restabeleça. O que eu devo evitar? Planta daninha. Aqui já é resultado experimental de uso de plantas em consórcio, né? O que eu quero da pastagem? O que eu quero da braquiária? Só para entender aqui o experimento. Aqui, ó, germinou,
dias após a germinação, a emergência do milho. Tá? E aqui é índice de área foliar. O que eu quero da braquiária? O que eu quero da pastagem? Eu quero folha, certo? Eu quero folha. Então, mas plantar integrado milho com braquiária é bom. É bom economicamente. Tá? Dentro da questão ecofisiológica, não é bom. Né? Tanto o milho quanto a braquiária são plantas C4. Os dois gostam de luz. Só que o milho germina mais rápido que a braquiária. E quando eu planto junto milho com a braquiária, o que vai acontecer? Quem germina mais rápido vai sombrear mais rápido. Isso quer dizer o quê na prática? Olha, se o que eu quero da braquiária é folha, eu quero que o índice de área foliar seja grande. Quanto maior o índice de área foliar, melhor. Em menor tempo. O que aconteceu aqui? Aqui na linha vermelha, eu tenho que a braquiária germinou junto com o milho. Exatamente junto não, mas o milho já tinha uma área foliar maior que a braquiária, isso provocou sombra. Provocando sombra, eu tenho menor interceptação de luz pela braquiária. A planta C4 precisa de luz para fazer produção de energia. Com menor energia, eu tenho menor produção de carboidrato e de componentes para fazer a produção de folha, que foi o que aconteceu aqui, que eu tenho um índice de área foliar de 2,5, mais ou menos. Tá? E na braquiária solteira, ou seja, ela só, eu tenho um crescimento muito maior. Eu tenho um índice de área foliar aqui de quase 6, né? E aqui eu tenho um índice de foliar muito menor. Tá? Então, a pergunta é, vou plantar integrado sempre? Não. Primeira coisa, se você vai plantar integrado, já colocar na cabeça que o teu pasto vai demorar mais tempo. Esse pasto uma hora vai chegar aqui, esse pasto consociado vai chegar nesse índice de área foliar aqui? Vai, mas não agora. Eu vou precisar de mais tempo para esse gráfico subir. Então tem que falar lá para o rapaz, lá para o dono da fazenda, olha, tá com pressa? Tô com pressa. Então eu vou plantar braquiária sozinho. Não tô com pressa. Quero tirar o custo da pastagem com o milho. Beleza, vamos plantar junto, né? Se eu planto só braquiária, eu tenho lá um custo, por exemplo, R$2.000 por hectare, tá? Tô chutando aqui, gente. Pode ser que seja mais ou menos. R$2.000. Plantei, 4 meses depois, estou colocando o gado lá para dar um corte. Tá? 4, 5 meses depois. Consociado, vou gastar 3.000 para plantar o milho e 2.000 para plantar a braquiária. Dá 5.000. Certo? Só que o milho, se eu colher o milho e eu vendo o milho, ou então uso para silagem, o que for, os 5.000 eles viram R$0, porque o que eu colhi de milho eu vendo ou eu uso, e isso vai fazer com que o custo da pastagem seja R$0. Vocês entenderam? Plantei R$3.000 de milho, R$2.000 de braquiária, R$5.000, vendi o milho a R$5.000. Pronto. Então eu fiz 1 hectare de pasto com R$0. Pode dar errado? Pode dar errado. Se der errado, prejuízo de R$5.000. Tá? Então é manejo de risco. Você tem que saber o que você quer indicar para o proprietário. Tudo isso para dizer o que para vocês? Luz interfere em planta C4. Aqui, tirando o milho, se fosse uma planta daninha, dicotiledônia seria a mesma coisa. Aqui eu tenho, por exemplo, interferência de eucalipto, né, distância entre linha de eucalipto, com milho. Milho é uma planta C4, semelhante às pastagens. Tá? Então o que aconteceu aqui? Aqui nesse gráfico, vocês entenderem. Aqui a distância entre linha de árvores. Tá? Esse verde aqui é luz que chega lá no meio do plantio. E o azul é produção de milho.
Quer dizer aqui, olha. Se eu tenho um espaçamento de 2,4, eu tenho uma produção de milho aqui de 500 quilos, mais ou menos. Tá? Só que a radiação aqui é de 50%. Tá? 50% de radiação, eu produzi 500 quilos. Quando eu coloco em aproximadamente 10 metros, eu tenho uma produção de 3.500 quilos. Mas a radiação incidente é de 67%. Ou seja, aqui é 50, aqui é 65. Bora botar 65 aqui. De 50 para 65 a diferença é 15%. Ou seja, 15% de luz interfere em 3.000 quilos a mais de grão por hectare. Isso quer dizer o quê? Por menor que seja a sombra produzida aqui, o prejuízo é muito grande. Tá? Beleza? Na prática, gente, o que vocês iriam fazer? Né? Eu vou colocar aqui. Né? Se isso aqui fosse pasto. O cara quer produzir eucalipto junto com braquiária. Dá para produzir? Dá para produzir. Tá? Só que, quanto menor o espaçamento, eu vou ter menos luz incidente aqui no meio. Quanto menos luz incidente, menor produção de pasto. Tá? Quanto maior o espaçamento, maior produção. Isso é bom ou ruim? É o quê? É aquela resposta de sempre das ciências agrárias, é o depende. Aqui eu vou conseguir produzir mais gado, vou ter uma taxa de lotação maior, mas eu vou ter menor produção de árvore, certo? Aqui eu vou ter uma maior produção de árvore, menor quantidade de pasto. Vocês como técnicos, né? O que vocês fariam? Né? Isso seria um estudo de caso, que nas nossas lives a gente vai falar. Você plantaria... O cara fala, não, eu quero esse espaçamento aqui, eu quero 5 metros. Tu plantaria uma planta C4? O que tu faria? O que tu poderia fazer? Primeiro, é ordenar esse plantio no sentido leste-oeste, para entrar mais luz aqui, na entrelinha. Ótimo. Segundo, que tipo de pastagem vocês colocariam aqui? C4 ou C3? Tá? Então, obviamente, vocês já viram, né, no gráfico lá, que planta C3 consegue produzir mesmo numa quantidade menor de luz. Vocês poderiam colocar aqui planta C3, né? Fazer um banco de proteína, por exemplo. Tá? Aumentou o espaçamento, aí eu já posso pensar em colocar plantas C4. Lembrar que a árvore tem aquele benefício da elevação hídrica, né, no período seco. Eu tenho também alguns estudos mostrando que a digestibilidade é maior, né, dessas pastagens, e o conforto térmico e as questões de produção animal de ambiência melhoram. Então eu tenho outras vantagens agregadas, né? Além do que eu posso, daqui a um tempinho, trabalhar com crédito de carbono. Tá bom? Para finalizar, pastagem. Qual pastagem eu vou adquirir? Né? Pastagem com muita área foliar ou com pouca área foliar? Né? Pastagem com muita área foliar, eu vou ter menor incidência de planta daninha, porque ela já sombreia a planta daninha. Pastagem mais ereta, eu tenho, por incrível que pareça, uma produção maior. Tá? Por quê? Porque eu tenho menor autossombreamento e eu tenho uma maior evapotranspiração, né? Pelas folhas serem mais eretas, eu tenho uma maior evapotranspiração. E essa evapotranspiração é boa para absorção de nutrientes. Então eu tenho aí algumas pastagens que são mais exigentes nutricionalmente, né? Eu tenho pastagens mais exigentes, elas geralmente têm folhas eretas. Por quê? Porque elas têm uma maior evapotranspiração. Tá? Então, qual é o malefício de ter plantas, culturas assim eretas? É que eu tenho uma maior passagem de luz. E isso eu tenho que
ter cuidado no manejo de planta daninha. Aqui eu exijo um cuidado maior, aqui eu exijo um cuidado menor. Aqui eu tenho uma maior capacidade de lotação e aqui uma menor capacidade de lotação. É tudo uma questão de contextual. Tenho muita grana para estar mantendo o pasto limpo? Esse aqui. Não tenho muita grana, vou deixar Deus tomando conta. É esse aqui. Tá bom, gente? Então, esse foi luz, demorou um pouquinho mais do que as outras, mas é porque o tema é muito importante para a produção de pastagem. Tá bom? Vão anotando as dúvidas que nas nossas lives a gente vai discutindo e fazendo também o uso de estudos de caso. Tá bom? Até mais!